Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Neemias. Neemias, capítulo 9, ele fala de um jejum que eles estabeleceram, um jejum nacional, né, o jejum da nação. E é interessante que nós começamos a orar exatamente nesse período que esse vírus então toma essa dimensão, né? Nós aqui, pelo menos a igreja aqui de Salvador, começa a orar, começa a clamar justamente nesse período. E eu lembrei, então, Neemias capítulo 9, versículo 23, a partir do 23. 23. Isso. Posso ler? Nós começamos a orar num período estratégico, não é? Para a nossa nação. Então a gente também coloca a nossa nação diante do Senhor, e Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Aumenta só um pouquinho do retorno para mim, Zinho, por favor. Só um pouquinho de nada mesmo. Ok? Só um pouquinho. Amém. Então, eu quero ler com os irmãos o verso 23 do capítulo 9 de Neemias. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante ele os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livrastes muitas vezes. Testemunhastes contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus, Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, a nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo,
desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra derramada nessa noite em nossos corações. Que o Senhor desperte o teu povo, que o Senhor abençoe o teu povo, que a palavra do Senhor possa ser como um sinal dos céus para nós que já temos recebido muitos sinais de milagres, de maravilhas. O Senhor tem operado no nosso meio, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem dado provisão, o Senhor tem nos feito caminhar seguros nessa terra, da mesma forma que o Senhor fez com os habitantes, ó Deus, daquele deserto há milhares de anos atrás. O Senhor tem procedido fielmente conosco também nesse tempo, tem livrado os nossos filhos da morte, tem guardado a nossa provisão, tem nos feito prosperar nessa terra, tem nos dado descanso e paz. Oh Deus, a despeito das dificuldades, dos problemas, dos desafios, nós podemos ver a sua mão nos sustentando em todo o tempo. Então nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, que a palavra do Senhor seja um sinal para o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse texto nessa noite, que nós lemos nessa noite, é importante para nós, por conta de uma identificação com o tempo que nós estamos vivendo. Todos nós, como nação, estamos vivendo. Na verdade, quando Neemias faz esse breve relato do que está acontecendo aqui em Israel, né, no tempo da reconstrução do muro, só contextualizando vocês, nós estamos então lendo agora um trechinho das Escrituras que conta o tempo que Neemias senta com o rei e ele abre o seu coração para o rei e ele fala a respeito de notícias muito ruins que ele recebeu da sua cidade que ele não tinha pisado os pés, porque Neemias nasce no cativeiro, mas como o judeu tem uma tradição oral muito forte, então Neemias certamente foi ensinado a respeito da sua cidade, da cidade dos seus pais, da cidade do seu povo. E aquilo entrou dentro dele de tal maneira que, ao ouvir de Hanani, um parente distante, ao ouvir de Hanani a respeito de como estava a cidade, os muros queimados, a cidade destruída e o povo em grande desolação, acendeu no coração de Neemias um chamado. Acendeu no coração dele um chamado. Então, esse pequeno trecho que nós lemos aqui, do verso 23 até o verso 33, nós estamos lendo aqui mais de 1000 anos de história. Esse pequeno relato que ele faz aqui, ele faz um resumo de mais de 1000 anos de história do povo de Deus. E por que ele faz isso? Por que Neemias faz esse breve relato, começando, então, da promessa que Deus havia feito lá em Gênesis, no capítulo 12 do verso 1, quando Deus fala para Abraão, ele chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e se você ouvir a minha voz e me obedecer, eu farei de você uma grande nação. Olha para o céu, Abraão. E Abraão olha para o céu e ele diz assim, o Senhor fala para Abraão: conta as estrelas do céu. Quem pode contar as estrelas do céu? E Abraão, então, ele conta as estrelas do céu, ele começa a contar, e Deus fala assim com ele: assim eu farei de ti, essa será a sua nação, a sua descendência, numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. E é interessante porque agora nós estamos lendo o verso 23 do capítulo de Neemias 9, do capítulo 9, e olha como ele fala no verso 23: e multiplicaste os filhos como estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinha falado a seus pais que nela entrariam para possuir. Então, Neemias está falando aqui de uma promessa cumprida. Eu não sei você, mas às vezes a gente lê o Velho Testamento e fica com aquela sensação, com aquela impressão de que no Velho Testamento Deus fala muito e faz pouco. Mas não é assim. Na verdade, todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, falar de uma forma mais atual, mais moderna, todo o Antigo Testamento é repleto de promessas cumpridas.
A Bíblia está repleta de promessas feitas e promessas cumpridas. E aqui Neemias traz um relato para trazer ânimo ao coração do povo. Mas não somente isso. Não somente Neemias traz um relato para trazer ânimo ao coração do povo, mas o próprio Deus permitiu que isso fosse registrado para trazer ânimo para o nosso coração nos dias de hoje. Trazer paz, trazer alegria, trazer conforto, trazer ânimo, para levantar o seu povo, para dizer para o seu povo que Deus é o Deus de promessas cumpridas, promessas feitas, promessas realizadas, promessas que são dadas a nós hoje também e são cumpridas. E Deus fez isso. Ele multiplicou a descendência de Abraão. E no verso seguinte, ele começa dizendo assim: assim os filhos entraram e possuíram aquela terra. Ele já está falando agora do tempo de Josué. Ele está falando agora de 1400 Abraão. Nós estamos falando de 2000 antes de Cristo. E agora, nesse verso seguinte, nós já estamos aqui há quase 800 anos de diferença. Ele está dizendo: assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante ele os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos daquela terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas. Quem lembra de Jericó? Tomaram cidades fortificadas e possuíram aquelas casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas. Deus está falando: vocês não precisaram de trabalhar, vocês não precisaram de fazer nada para possuir isso, porque eu dei a vocês. Nós estamos falando aqui do ano de 1400 a 1200 antes de Cristo. E Neemias continua o relato, e ele entra agora em 1300 antes de Cristo, quando ele começa a dizer assim: porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que profetizavam, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os angustiaram. Mas, no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus, tu ouvistes. Guarda isso no seu coração nessa noite. No tempo da sua angústia, clamando a ti, desde o céu, tu ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, que lhe deste libertadores, que os libertaram da mão dos seus adversários. Quem lembra dos juízes? Quem lembra de Débora? Quem lembra de Jefté? Quem lembra de Gideão? Quem lembra de Sansão? Foram os juízes daquele tempo. Eles governaram, eles reinaram, eles julgaram a terra, na verdade, né? O termo correto é esse. Eles julgaram a terra num tempo de grande adversidade, quando os filisteus vinham assolar o povo de Deus, e eles julgaram a terra, e eles pelejavam e traziam paz para a terra naquele tempo. E quando eles estavam diante do Senhor, havia paz, havia prosperidade. E sempre no livro de Juízes você vai ver assim, no finalzinho de cada tempo de juiz: e ele reinou 40 anos sobre a terra, e houve paz sobre a terra, mas depois eles voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E Deus levantava um novo juiz. Então ele está falando desse tempo aqui agora. E é interessante que no finalzinho desse tempo de juízes que ele está relatando aqui, ele diz assim: e convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Os livraste muitas vezes. E ele continua falando, e ele entra agora no tempo do cativeiro babilônico, que é o ano 600 a 582 antes de Cristo. E ele começa dizendo: agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guarda a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes. Não parece o tempo de hoje? Os presidentes estão loucos, os governadores estão loucos, desesperados, olha aí. Aos nossos príncipes, os religiosos, tem gente cancelando o culto já aí. Agora, pois, nosso Deus, o grande Deus, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo.
em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente. A percepção que nós temos do Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel. A percepção que as pessoas têm de um Deus do Antigo Testamento é um Deus que desce o sarrafo. Um Deus que castiga, um Deus que mata, um Deus que pune. Essa é a percepção que a gente tem. Eu já ouvi isso. Pessoas, pastor, eu não gosto muito de ler o Antigo Testamento não, porque, sei lá, o Deus do Antigo Testamento parece que está bravo, né? Essa é a percepção. Porém, quando nós lemos esse texto de Neemias, nós ouvimos falar de um Deus que cumpre promessas, que continuamente perdoa, ouve as orações, de um Deus que, clamando a ti, ouve desde do céu, segundo a sua misericórdia. Um Deus que, pela tua grande misericórdia, não os destruíste, nem desamparaste, porque é Deus clemente e misericordioso. Se você for ver aqui, nesse pequeno trecho do verso 23 ao verso 33, são só 10 versículos. Se você for olhar aqui, você vai ver que eles estão falando de um Deus que os abençoou com delícias, de um Deus que prometeu multiplicá-los e fez, de um Deus que no tempo da angústia ouve as orações, segundo a sua misericórdia, levanta libertadores, os liberta das mãos dos adversários, um Deus que dá repouso, um Deus que diante das dificuldades, diante dos inimigos, eles então, quando se convertem, quando se voltam para o Senhor, é um Deus que quando é clamado, Ele ouve desde os céus, Ele, segundo a sua misericórdia, os livra muitas vezes. O texto diz, os livra muitas vezes. Um Deus justo, bom. E por que eu estou falando isso hoje à noite? Porque essa é a percepção que eu tenho de Deus, amados. Um Deus que mesmo diante de nossos erros, de nossas falhas, de nossas dificuldades, de nossos pecados, de nossos desvios, de nossas condutas erradas, um Deus que quando nós nos arrependemos e nos convertemos e nos voltamos para Ele, é um Deus que está com os ouvidos abertos, o coração aberto. É um Deus que gosta de ouvir as nossas orações, que gosta de ouvir os nossos pedidos de perdão. É um Deus que se compadece. Amados, Deus é diferente do homem, Deus é diferente das pessoas. As pessoas muitas vezes se fecham diante das frustrações, diante das decepções. Deus não, Ele está aberto. O coração de Deus é diferente do nosso. O coração de Deus é um coração aberto, aberto para você, aberto para os seus pedidos, aberto para as suas orações, aberto para as suas confissões, aberto para as suas necessidades, aberto para que quando você se arrepende e você volta para Ele, Ele é um Deus aberto, amados. Esse é o Deus de toda a Bíblia. É um Deus que se compadece, é um Deus que muitas e muitas vezes se levanta a nosso favor, se levanta para nos livrar, se levanta para nos abençoar, se levanta para nos tirar do monturo. É um Deus que muitas e muitas vezes se importa conosco. E isso é tremendo e maravilhoso. Num tempo desse, de crise, de dificuldades, tem gente pensando em tirar a vida. Tem gente pensando em enfiar a espada, como Paulo e Silas estavam lá na prisão, quando foi liberto, cantando, foi liberto. O carcereiro queria tirar a própria vida. Tem gente que está pensando nisso. O desespero, o pânico, a angústia, o medo. E hoje à noite, eu gostaria de fundamentar no seu coração que existe um Deus lá no céu que conhece a necessidade, por mais incrível que pareça, dos mais de 7 bilhões de pessoas que estão nessa terra. Nós precisamos, amados, ter um pouco de percepção a respeito da grandeza de Deus. Deus não é como você, como você.
E Deus não é como eu. Nós temos uma ideia, uma vaga noção de quantos fios de cabelo pode ter na cabeça de uma pessoa. Mas você sabe que Deus tem a noção exata, a percepção clara de quantos fios de cabelo tem na cabeça dos mais de 7 bilhões de pessoas que tem na Terra? Quando a gente percebe isso, a gente percebe de um Deus que está para além da nossa compreensão, que está muito além da nossa dimensão humana de entendê-lo, de perscrutá-lo. Que Deus maravilhoso é esse? Que toda esta terra sustenta simplesmente pelo poder da sua palavra. Que Deus maravilhoso é esse que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas em ordem. Sabe que o caos não toma conta mais da terra desde o dia que ele falou, haja luz sobre a terra. A terra era sem forma e vazia, diz o texto. Havia caos, havia desordem, as coisas estavam informes, a terra era sem forma e vazia. Mas desde o dia que Deus falou por intermédio da sua palavra, as coisas foram criadas e todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra hoje ainda. A sua vida está guardada em Deus. A sua vida está guardada em Deus. Então, antes de você se permitir que o caos, que o pânico, a angústia, né, o desespero tome conta de você, que você hoje à noite tenha a correta percepção de que a sua vida está bem guardadinha em Deus. O profeta diz que nossos nomes estão escritos nas palmas das mãos do Senhor. Deus só precisa fazer isso para ver tudo de você, para saber tudo de você. Ele só precisa olhar para as mãos dele. Ele não precisa ir para um livro, ele não precisa passar horas e horas consultando, né? Como é que está aqui a vida, né, do nosso irmão, como é que está a vida da nossa irmã, como é que está a minha vida, como é que está a vida do pastor Paulo. Ele vai lá no livro, né, e ele olha, em 1974 ele nasceu, depois quando ele tinha 11 anos ele caiu da bicicleta, quase morreu, depois com 14 anos ele se converte, aí ele começa a me buscar. Deus não precisa fazer isso. Ele só olha para as mãos dele e ele me vê. Mas não somente a mim, a você também. E as suas necessidades também. E as suas orações estão sempre diante dele. É importante você ter essa percepção nessa noite, de que o Deus da Bíblia é um Deus que continuamente está perdoando, libertando, restaurando, curando, salvando, livrando, levantando. Deus está continuamente trabalhando, Deus está continuamente operando para que a sua vida seja uma vida próspera e abençoada. É preciso dar alguns passos. É preciso dar alguns passos. É preciso crer nisso. Primeira coisa, 25 e 26. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas. Tudo isso Deus fez por eles. Cisternas cavadas, vinhas e olivais plantados, árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Pela tua grande? Foi pela força deles? Foi pela experiência de guerra deles? Foi pelas armas que eles tinham? Foi pela capacidade de estratégia bélica que eles possuíam? Não. Foi pela bondade de Deus. Foi pela bondade de Deus. Eu queria pontuar algumas coisas importantes aqui hoje à noite, para que você saia daqui com um coração perfeito a respeito de quem Deus é. Porque senão você vai dar passos errados na sua vida, e passos errados na vida é muito ruim, a gente perde muito tempo. Preste atenção, tudo de bom que acontece para você tem o dedo de Deus por trás. Muito provavelmente, nem todas as situações
porque você também é guardado pelo Senhor, você é protegido. O maligno, a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor não toca. Porém, a gente precisa ter a percepção de que muitas das coisas ruins que estão, né, acontecendo na nossa vida, tem o dedozinho do maligno por trás. Às vezes não é nem ele que está fazendo, mas ele está manipulando, manobrando a situação. Outras situações têm a ver com nossas atitudes erradas, que é o que está acontecendo aqui. As bênçãos de Deus na vida deles era resultado da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Mas quando as coisas não iam bem para eles, quando eles estavam passando por apertos, dificuldades, quando os inimigos vinham e saqueavam as plantações e roubavam, né, os alimentos, matavam o gado, quando eles eram afligidos. E é interessante porque isso acontece hoje também. É muito fácil e rapidamente as pessoas se ensoberbecerem por causa das bênçãos. E era o que acontecia aqui. Nós lemos isso. Nós vimos isso. Porém, eles se obstinaram e se rebelaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das suas costas. Existe um outro texto que diz que o termo é obstinaram e se ensoberbeceram. Então, olha que coisa interessante. Testificaste contra eles para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente imagina o que está acontecendo aqui, veja se não é um retrato do que acontece hoje. Como rapidamente alguém que é abençoado por Deus, é provido por Deus, é sustentado por Deus, é alvo das bênçãos de Deus, da bondade de Deus, como rapidamente aquilo tem uma dimensão no coração daquela pessoa e ela se rebela contra Deus. Esse é o estado da nossa nação hoje. A nossa nação. Amados, eu acho que o nosso país não é um país rico por conta do que vem acontecendo também com a Europa. Perceba que a Europa hoje vive um nível de prosperidade, desemprego lá embaixo, né? Eles são ricos, são prósperos, mas eles se esqueceram de Deus. Eles deram as costas para Deus. Difícil você encontrar uma igreja, né? Uma igreja nesses locais. Eles se esqueceram de Deus, abandonaram o Senhor. Como rapidamente uma nação pode se voltar as costas para Deus? Mas como um pai amoroso que alimenta, que cuida, que abençoa, que dá, que faz coisas tremendas, que levanta. Como pode acontecer isso? Pode acontecer, amados. Acontece muito facilmente. Agora, como também é verdadeiro essa questão do Senhor se voltar para a gente quando há arrependimento? O Brasil vive uma crise muito grande, nós vivemos uma crise muito grande de valores, né? A nação, nossa nação, não é uma nação que se volta para o Senhor. Ela não é uma nação que busca o Senhor, é uma nação idólatra, é uma nação que tem um coração fechado para as coisas de Deus. Sabe, amados, eu não estou falando daquela idolatria das imagens, daquela coisa que às vezes os pastores evangélicos adoram criticar, não estou falando disso. Mas eu estou falando de uma idolatria mais profunda, mais complexa, que fala da deidade do próprio homem. Perceba como as pessoas estão agora, como elas agem agora. Elas são as donas da verdade. As pessoas não ouvem ninguém. Nas redes sociais isso é uma loucura. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua razão, cada um tem os seus argumentos, cada um tem as suas histórias, cada um tem os seus pontos de vista. Então o homem está se tornando, as pessoas estão se tornando deuses de si mesmas. E é interessante porque isso é um tempo novo, um padrão novo de comportamento.
E é importante nós pensarmos que, como nação, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós somos violentos. Quantas e quantas pessoas morrem por ano na nossa nação? Quantas e quantas pessoas, amados, por ano morre uma guerra do Vietnã na nossa nação? 60 mil a média de mortes no nosso país, de jovens somente, de armas de fogo somente, são 60 mil. Como deve estar o coração de Deus? A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava ao Senhor desde a terra. Imagine o sangue desses milhares e milhares de pessoas que são mortas todos os dias, todos os anos no nosso país, todos os dias, todos os anos e anos após ano, e morre, vai morrendo e vai morrendo. Amados, existe uma mancha de sangue na nossa nação. Nós somos violentos. Nós brasileiros somos violentos. Nós matamos por qualquer coisa. Os homens matam as mulheres, batem nas mulheres por qualquer coisa. No trânsito, as pessoas se matam e por qualquer coisa. Brigam por qualquer coisa. As pessoas gostam de confusão no nosso país. É um espírito maligno que opera nessa nação. Por tudo elas brigam, por tudo elas discutem, por tudo elas se matam. Milhares e milhares de pessoas. E vamos falar das desigualdades sociais que tem no nosso país e nas nações, nas outras nações também. Como um país desse pode ser abençoado? Não é abençoado. Infelizmente, nós temos vivido uma grande tragédia no nosso país. Porque nós, povo, nós precisamos se voltar contra o Senhor. Voltar para o Senhor. Perceba que a disposição das pessoas para o que é mal, para o que é perverso, é muito rápido. Mas para se voltar para o Senhor e buscar o Senhor como Deus dessa nação, é isso que vai mudar essa nação. E nós, como cristãos, temos uma grande responsabilidade de plantar no coração dessa nação uma percepção de um Deus bom, justo, um Deus que, quando as pessoas se arrependem, se voltam para Ele, Ele está aberto, disponível para elas. Esse é o nosso Deus, um Deus que está completamente aberto. Sabe qual é a figura mais presente no meu coração a respeito de Deus? É daquele pai que, quando o filho pródigo volta, sem dinheiro, sujo, fedendo, o pai está aberto para ele. O pai vai ao seu encontro, abraça o filho, beija o filho, manda trazer roupas novas, sandálias, aliança. Essa é a percepção que eu tenho do nosso Deus. De um Deus que está aberto para a gente. De um Deus que está esperando essa nação se voltar para Ele. De um Deus que está disponível, de um Deus que está com o coração voltado para a gente, só esperando essa nação se voltar para Ele. Nós, como povo, temos que fazer essa ponte entre Deus entre o povo e Deus. Nós, como povo de Deus, a igreja, ela é essa conexão. Nós somos essa conexão entre o povo e Deus. Nós somos essa conexão. E nós não podemos perder essa percepção de que somos essa conexão, de que temos essa graça, essa capacidade de levar o povo para Deus. Nós, igreja, nós somos essa conexão. Porque nós temos a verdade plena, que é Jesus, nós temos a graça plena, que é o Espírito dele, e nós temos a presença plena, que é o próprio Deus reinando no nosso meio. Então nós temos essa capacidade de fazer essa conexão. E nós precisamos estar abertos a isso, entender, amados, as pessoas lá fora estão perdidas, completamente perdidas. E o nosso coração precisa se acender para que as pessoas tenham uma percepção de um Deus justo, de um Deus, como diz o texto aqui, porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. Esse é o retrato do Brasil. Deus não está, amados, agindo de forma injusta conosco.
Não! As coisas que estão acontecendo na nossa nação, as desigualdades, as mortes, né? As injustiças que acontecem na nossa nação, né? Toda a violência, todo o banho de sangue, a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa, como povo distante do Pai. Cada vez mais que as pessoas se distanciam de Deus, elas só experimentam morte, destruição, miséria, pobreza, desigualdade, tudo isso. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos voltamos para o Senhor, mais nós nos tornamos parecidos com Deus, pacíficos, abençoados, abençoadores, prósperos, benditos, mansos. Então, qual é a percepção desse Deus qual é a percepção que temos de um Deus que está mandando o coronavírus para nós? Essa é a percepção que nós temos? Esse é o nosso Deus? Esse é o Deus que, não, vou mandar aqui um coronavírus para essa nação aí se arrepender. Essa é a percepção do nosso Deus? Que isso, amados? Não façam isso, não falem isso. Tem muita besteira na internet. Porque Deus mandou o coronavírus. Não mandou. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Não fale isso, que é uma blasfêmia. Isso é pecado. Você atribuir o mal a Deus. Não faça isso. Deus, Ele disciplina, sim, mas Ele não faz isso. Ele não faz isso. A Bíblia diz que, porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente. Nós temos agido impiamente. Impiamente. O erro é nosso. O problema está com a gente. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O seu Pai é bom. Você tem um Deus bom. Você tem um Deus que perdoa. Você não tem um Deus que está com o braço fechado, nem os ouvidos fechados. Você tem um Deus bom. A nação brasileira tem um Deus bom. O povo não diz que Deus é brasileiro? Tem isso, porque Deus é brasileiro. Faz as coisas erradas, aí dá certo, aí porque Deus é brasileiro. Não. Deus é o Deus das nações. Deus é o nosso Deus, que cuida de nós, que está aberto, que tem um coração perdoador, que é misericordioso, que é benigno, que perdoa, que dá graça, que nos fortalece. Deus é um Deus que está com o coração aberto. Deus está esperando o Brasil se voltar para Ele, para que Ele possa tirar a roupagem velha, fedorenta, nojenta da gente e colocar sandálias novas nos pés dessa nação e colocar um anel novo nos dedos dessa nação e dizer para essa nação que ela não é escrava, ela não é empregada, ela é filha. Filha. Deus está esperando essa nação se voltar. Nós somos o exemplo como igreja, nós precisamos clamar. Fique de pé agora em nome de Jesus. Nós precisamos clamar. Clamar como filhos. Não faça a oração daquele filho que ficou, não. Esse teu filho aí. A oração do filho que ficou é a oração de muita gente hoje. Tem muita gente que está com o coração do filho que não aceitava o irmão pródigo. O irmão que voltou. Esse teu filho aí, ele não merece ser... Ele não merece essa aliança que ele tem no dedo. Ele não merece essa roupa aí. Ele não merece essas sandálias aí. Ele gastou tudo que ele tinha com as meretrizes, ele desperdiçou todos os seus bens. Ele não merece, ele merece sofrer. Essa é a oração do filho que ficou. E tem muito crente orando assim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou o coronavírus para assolar as nações. Porque as nações estão precisando. Tem muita gente orando assim, sabia? Tem muita gente que tem esse coração, que tem essa percepção de um Deus que precisa mandar uma doença, um câncer, uma enfermidade para a pessoa se voltar para Ele. Esse é o espírito do filho que ficou, do coração duro.
Mas não olha para o filho que ficou, não. Cuidado com essas mensagens de internet, desses pastores que estão mandando essas mensagens no WhatsApp, que Deus está punindo, que Deus está fazendo e está acontecendo. Cuidado com essas coisas. Porque a oração que você precisa fazer é a oração do Pai. A sua referência é o Pai. A sua referência é o Pai, é o coração do Pai. O filho voltou todo quebrado, todo arrebentado. Sabe como é que o filho voltou? Não tem aqueles andarilhos que ficam andando pelas ruas com as roupas que você não sabe nem que cor é, nem marca que tem. Aquela roupa toda preta, fedida, aquele pessoal que às vezes fica empurrando aqueles carrinhos. Não sei se você já percebeu, às vezes você está andando nas pistas. Essas são as referências maiores que a gente tem. Você está andando na pista e o camarada está com a sua roupa toda preta, cabelo dessa altura, parece que tem uns 15 anos que nunca tomou banho. O filho voltou daquele jeito. Foi daquela forma que aquele menino voltou. E fedendo a porco, fedendo a chiqueiro, porque era o trabalho dele. Ele estava fedendo. Mas o coração daquele garoto estava completamente diferente. Tem muita gente aí fora que está quebrada, que está arrebentada, mas o coração está voltado para o Senhor. Então ora para que essa pessoa se encontre com o Pai. Você é a conexão. É você a conexão. Ora para que Deus te dê sabedoria, te dê estratégia, te dê discernimento. Hoje nós estávamos orando no Ministério de Evangelismo para Deus dar estratégias, discernimento, dar ideias, dar formas que a gente possa desenvolver um evangelismo criativo para trazer as pessoas para o reino. Porque talvez você não se lembre mais, mas você também já foi pecador e miserável. Hoje você é filho, é filha, mas um dia você também foi. E Deus te amou. Aquelas pessoas que estão lá fora, no pecado, no carnaval, no mundo, nas drogas, na prostituição, nos casamentos errados da vida, fazendo filhos à torta e à direita, se prostituindo, ou somente infelizes, ou somente angustiadas, ou que estão dentro de um casamento, mas estão vivendo dias difíceis, são pessoas trabalhadoras. Lá fora não tem no mundo só pecador e miserável, não. Lá no mundo tem muita gente trabalhadora, tem muita gente que ama a Deus, mas não sabe, ainda não se encontrou com o Pai. Tem todo tipo de gente lá fora. Na igreja tem todo tipo de gente, lá fora tem também. E nós precisamos mostrar para essas pessoas quem o Pai é. Tem gente que está mostrando o filho que ficou. Tem gente que está mostrando para as pessoas que Deus é como aquele menino que ficou. Ah, agora que você perdeu tudo, você voltou? Agora que você se arrebentou, você voltou de novo? Ah, quebrou a cara, você está voltando? Agora você voltou? Né? Tem gente que está tendo uma percepção errada do Pai. E nós, como cristãos, precisamos mostrar exatamente quem é Deus. Essa é a nossa missão. Quem é o seu Pai? Como é o seu Pai? Como Ele age? O que Ele faz? Amém?